Fala galera, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Voltamos aí então, né? Infelizmente terça-feira a gente não pôde estar com vocês, né? Tivemos problemas aí em cima da hora, peço desculpa a vocês pela falta, mas toca o bonde, né? Segue o baile. Hoje nós vamos finalmente fazer aqueles exercícios que nós havíamos proposto, né? Para a gente poder dar continuidade aí à aula, ao conteúdo também, né? Então hoje aí tem a programação que nós estamos planejando para terça-feira, tá bom? Que é a correção dos exercícios da apostila volume 2, beleza? Então, sem demorar muito, bora para a aula. Muito bem, vamos começar aqui dos exercícios de sala de aula, né? Antes de fazer os exercícios propostos, tá certo? A começar da questão número 8, onde ele diz aí que a respeito das ondas mecânicas e ondas não mecânicas, ou seja, ondas eletromagnéticas, né? Porque só existem esses dois tipos, mecânicas e eletromagnéticas, ok? Então, vamos lá. O caso é o seguinte: as ondas mecânicas e não mecânicas para a gente considerar as afirmativas. Então, no final ele pergunta quais são as corretas e então vamos fazer o seguinte: vamos ticar naquelas que são corretas e vamos colocar um x naquelas que são incorretas, tá valendo? Então vamos embora. Ó, primeira afirmativa: as ondas geradas pela corda do violão são ondas mecânicas e transversais. O que significa isso? Elas propagam-se para um lado e vibram para o outro. Perfeito? É isso que acontece no violão. Beleza? E são ondas mecânicas porque elas precisam da corda do violão para poderem existir. Sem a corda do violão elas não existem. Ok? Segunda afirmativa: as ondas sonoras são ondas mecânicas e transversais. As ondas sonoras são ondas mecânicas sim, mas são longitudinais, ou seja, elas propagam-se e vibram na mesma direção. Então, tá fora. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Terceira afirmativa: corretíssimo. As ondas eletromagnéticas não precisam, mas as mecânicas precisam. Em quarto, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo, que a gente acabou de falar, né? Elas não precisam de meio material. Show de bola. E aí, qual que é a afirmativa correta? A afirmativa correta é aquela que tem a 1, a 3 e a 4 corretas, que é, na verdade, a alternativa à letra C. O piloto quase não escreveu, mas foi. Letra C, então, a afirmativa correta, tá bom? Deixa eu tacar aqui o piloto preto, vamos para a outra aqui. Número 9, afirmativa a seguir, diz que contém apenas ondas que podem propagar-se através do vácuo, ou seja, ondas eletromagnéticas. Então, qual das alternativas contém apenas ondas eletromagnéticas? A gente falou muito rapidamente, mas vamos falar aqui que são apenas 7 tipos de ondas eletromagnéticas, começando da mais energética e mais perigosa para a menos energética e menos perigosa. Ondas de raios gama, ondas de raio X, ondas de radiação ultravioleta, a luz, ondas de radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio. Okay? São esses os 7 tipos de ondas eletromagnéticas, de acordo com suas características. Né? Então, nessa opção aí, qual dessas opções contém exemplos que estão dentro dessas 7 ondas? Vamos lá. Desses 7 grupos, 7 tipos de ondas, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá. Onda sonora, onda de rádio, ó, sonora, já está fora. Tá vendo? Não está naquele grupo. Letra B, ultrassom, também não está naquele grupo. Está fora. Letra C, radiação ultravioleta, micro-ondas, onda de rádio, onda sonora, de novo. Está fora. Letra D de dedo. Radiação infravermelha, micro-ondas, ultrassom. Ó, ultrassom de novo. Está fora. Alternativa que sobrou, letra E, vamos só conferir. Micro-ondas, ondas de rádio, raio-x, luz visível. Beleza. Letra E é a alternativa correta nessa questão. Questão 10. Tem aí, consideradas as afirmativas a seguir, em cada uma delas falta uma palavra. Qual é a palavra que preenche as lacunas corretamente? Então vamos lá. Primeiramente, quando uma onda transversal se propaga, numa corda, em determinado ponto dessa corda move-se blá 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 blá, a direção de propagação da onda. Se a onda é transversal, isso significa que essa onda propaga-se numa direção que é transversal, normal ou perpendicular. É mais usada a palavra perpendicular. Ok?
Segunda, opa, isso aqui é o P. P. Segunda afirmativa, quando uma onda longitudinal se propaga em uma mola, determinado ponto da mola se move na blá, 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 a direção de propagação da onda. Se uma perpendicular está a 90 graus, a outra paralela, ou seja, está na mesma direção. Paralelamente. Ok? E terceiro, o som é considerado uma onda. Bom, mecânica transversal. Pera aí, ondas mecânicas e transversais existem, mas a onda sonora ela é longitudinal. Ela é um dos raros exemplos de ondas longitudinais. Ok? Então, vamos lá. Qual é a palavra a alternativa que preenche com essas palavras aí? Vamos lá. Perpendicularmente a B, então ficou entre A e C. Olha lá. Perpendicularmente, paralelamente, longitudinal. Letra A, alternativa correta. Beleza? Muito bem. Na questão 11, de acordo com o diagrama a seguir, apresenta o espectro eletromagnético. Deixa eu subir um pouquinho aí na questão número 11 aqui. Pronto, vai ficar melhor para a gente ler assim. Então vamos lá. De acordo com o diagrama a seguir, que é o chamado espectro eletromagnético, né, a identificação das ondas em diferentes regiões de função de respectivos intervalos de comprimento de onda, e aí analisando, assinale aquilo que estiver correto. Então aqui está dividindo as ondas em, não aqueles 7 grupos que a gente falou, né, em apenas alguns dos grupos, né, e as ondas de rádio aqui, ó, estão classificadas ainda como ondas longas lá, né, muito bem, tá, e aqui a radiação ultravioleta, luz aqui no meio, rádio X, raio gama, tá, ele não colocou as micro-ondas aqui, tá vendo? Não tem problema não, vamos. Vamos analisar a afirmativa 01. Todas as radiações têm a mesma velocidade. Essa é uma característica das ondas eletromagnéticas? Verdade. No mesmo meio, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Beleza. Vamos a 02 agora. Todas as radiações têm a mesma frequência? Não. Aí cada uma delas tem a sua própria frequência. Aliás, uma forma de separar as ondas eletromagnéticas umas das outras em grupos é pela frequência ou pelo comprimento de onda. Então, aqui babou, já era. Os raios X têm menor comprimento de onda do que as ondas de rádio. Olha o raio X, aqui 10 elevado a menos 11. Olha as ondas de rádio, começa 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 11 significa que tem 0, e mais 10 zeros. É muito pequeno. Enquanto 10 elevado a menos 1 significa que é 0, e já tem outros números que não são 0. Realmente a radiação de raio X tem comprimento de onda menor do que as ondas de rádio. Beleza. Ok. E a questão a afirmativa 08, os raios gama, os últimos aqui, se propagam com maiores frequências do que as ondas longas. Isso é um problema de você talvez analisar aqui, porque aqui está em comprimento de onda. Esses valores aqui, ó, são maiores comprimentos de onda. E esses valores aqui são menores comprimento de onda. Só que comprimento de onda e frequência funcionam ao contrário no esquema do espectro eletromagnético, né? O comprimento de onda para cá são os maiores e para cá são os menores, ok? Já a frequência é exatamente o oposto disso. Quanto mais energética a onda, menor o seu comprimento e maior a sua frequência. Então, para a frequência de oscilação, aqui estão os valores maiores e para lá são os valores menores. Isso quer dizer que para ondas de raio gama tem menor comprimento de onda e maior frequência. Então aqui está correto também. Beleza? Então as alternativas corretas, as afirmativas, né, melhor dizendo, são a 01, a 04 e a 08. Ok? Vamos para o próximo. Muito bem, aqui já começamos com os exercícios propostos, ainda na página 45, tá vendo aqui? Muito bem. E aí começando a questão número 12, tá? Na questão número 12, considere que a onda transversal e periódica e senoidal com período representado pela letra T, né, se propaga com uma corda, melhor dizendo,
que está esticado. Aí tem um ponto P na corda que se encontra numa região onde não foi perturbada pelas oscilações e inicia o movimento com a passagem da onda e retoma em intervalos de tempos iguais à mesma posição em que se encontrava anteriormente ou inicialmente. Qual é o menor valor destes intervalos de tempo? Veja a capciosidade da questão, tá? Aí a corda está aqui, ó. Aqui é a corda, né? Tá amarrada aqui e tal. Ok. Aí, aqui tem um ponto que eu vou chamar de X. E aqui vem a onda. Beleza. Repara que isso que vai acontecer. Essa onda vai chegar lá. Esse ponto da corda ainda não foi perturbado pela onda, mas vai ser, tá? Aí olha só o que ele diz aqui, ó. A onda tem período T. Ok. Um ponto P, esse aqui é o ponto P, muito bem. O ponto P se encontra uma região que ainda não foi perturbada. E aí ela vai iniciar o movimento quando a onda chegar aqui, tá? E vai descer, subir, descer, ok? Então ela sobe, desce e retorna em intervalos de tempo iguais à mesma posição em que se encontra. Tem uma pegadinha aí, tá? Esse tempo que ela leva para retornar significa que parte do período? Então preste atenção no que vai acontecer. Quando essa corda chega aqui, ó, ela estava aqui no meio, certo? Aí a onda vai chegar aqui. Aí esse ponto P vai estar no ponto mínimo da corda. Ó o ponto P lá embaixo. Então nesse momento, ela está no ponto mais baixo, quando a corda está passando nela aqui, ó. Ok? E a onda continua vindo. E aí depois ela já vai estar no ponto mais alto aqui. Ó o ponto P aqui agora. Repara como ela já passou para cima. Tá bom? Então a questão do cara é saber o seguinte. Vai ter uma hora que essa corda, esse ponto P vai passar exatamente daquele ponto ali de novo. Que é quando a onda fizer isso aqui, ó. Deixa eu botar um pouco mais para lá, para ficar bem na reta mesmo. Isso, tá? E aí você vai poder perceber aqui o que eu estou falando. Quando a onda passa por ali, pronto. Ela já voltou ao ponto original, que é o ponto pontilhado aqui, ó. Tá vendo? Que é a posição onde a corda estaria em repouso. O que acontece? Quanto tempo isso levou? Muito bem. A onda passou aqui, ó. Quando a onda atingiu, ela vai descer, voltou. Subir, voltou. Entendeu? Quando ela descer e subir, o tempo é o período. Quando ela descer e voltar para o meio, não vai ter completado um período ainda. Vai ter completado metade do período. Essa aqui é a pegadinha, tá? Porque quando ela desceu aqui e vai subir para chegar aqui de novo na parte pontilhada, não vai ter passado um período inteiro, porque não vai ter passado uma oscilação inteira. Vai ter passado apenas a parte da descida. Metade da oscilação. Aí quando a onda continua, né, se propagando, ela vai subir, atingir o ponto máximo, voltar e passar pelo ponto pontilhado de novo. Vai ter mais de metade do tempo de oscilação, porque vai ser meia oscilação. E aí vai descer de novo e voltar ao ponto pontilhado. Passou mais metade da oscilação, mais meio período. Ou seja, ela sempre volta para a região pontilhada, que é a região que representa a corda em repouso, que era onde ela estava, e o ponto P estava inicialmente, em metade do período, tá? Então, é como se eu estivesse representando que daqui para cá, o tempo é igual a metade do período apenas. Ok? Logo, a alternativa correta ali, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha que está sendo usada aqui, é metade do período. Letra C. Ok? Porque ela não chega a completar uma oscilação para voltar ao ponto médio. Se fosse no ponto máximo, completaria uma oscilação. Se fosse no ponto mínimo, completaria uma oscilação. Mas não rolou. Ok? Vamos para a próxima, 13.
Na questão 13 tem um técnico que mede a intensidade do som gerado por um alto-falante a uma distância de 10 metros. E o valor emitido é 0,040 watts por metro quadrado. Determine a potência da fonte sonora, admitindo que ela seja constante e que o som se propague uniformemente em todas as direções. Então nesse problema te dá o raio da esfera, tá certo? O raio é 10 metros. Ok? E aí ele não te dá o valor da potência, porque é isso que ele pede você calcular. Mas ele te dá o valor da intensidade que foi medida. A intensidade é igual a 0,040 watts por metro quadrado. Tá? A fórmula que nós vamos usar aqui é a fórmula da intensidade. A equação I é igual a P dividido por A. Só que nesse caso, ele te deu o valor de I, né? E não te deu nem o valor de A nem o valor de P. Então parece que é irresolvível. Né? Só que a área ali é a área da casca esférica. E isso você tem fórmula para resolver. Tá? A área da casca esférica é igual a 4πr ao quadrado. Como π é igual a 3, deixa eu colocar aqui uma lista aqui. Nesse caso a gente vai tirar proveito disso. 4 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. E isso vai me dar 4 vezes 3, 12, vezes 100, que é 10 ao quadrado. 12 vezes 100, 1.200. 1.200 metros quadrados. E a partir deste valor é que a gente vai conseguir resolver o problema ali. Então substitui na equação, né? Ó, o valor de 0,04, 0,040, P vezes a área, que é 1.200. Obviamente vai rolar aqui uma regra de 3, né? Aqui eu tenho aqui fiz que tem 1. Deixa eu botar aqui um pouco mais organizado para você poder entender melhor que é uma regra de 3. Aqui e aqui, beleza. Então ali, ó, potência vai ser igual a 0,04 multiplicado por 1.200. Ok? Quando você fizer esse cálculo, 12 vezes 4 é 48. Aqui eu tenho 2 zeros. 2 zeros. Só que eu teria que tirar duas casas. Então a potência desse som é 48 watts. E 48 watts significa que a resposta correta é a letra B. Show? Vamos para o próximo então. Questão número 14. Ele diz ali que a quantidade média de energia que a Terra recebe do Sol por minuto por centímetro quadrado é igual a 2,00 calorias. Se o raio da órbita terrestre é de 1,5 10 elevado a 11 metros e o de Plutão é 6 vezes 10 elevado a 12 metros, qual é a quantidade média de energia que Plutão recebe por minuto e por centímetro quadrado? Bom, vamos lá. Para eu saber a quantidade de energia que Plutão recebe do Sol por minuto e por centímetro quadrado, o que acontece? Eu preciso saber o seguinte: o Sol, ele está aqui, a Terra está, vamos dizer aqui, né? Vou botar a posição virtual da Terra aqui para não atrapalhar Plutão ali. Então o Sol emite radiação de todas as direções, formando assim esferas, né? A quantidade de energia que vai ser transmitida para um planeta é óbvio que vai depender dessa distância. Ali eu tenho a distância de Plutão, tá? Que é 6 vezes 10 elevado a 12 metros. Aqui. Tá vendo? Estou tirando um pouco esse valor, 6 vezes 10 elevado a 12, mas vou deixar assim por enquanto. Ou 6 trilhões de metros. Então vamos lá. 6 trilhões de metros ali. Tá vendo? Então ali o que acontece? Você vai ter uma distância e aí essa distância vai ser o raio da transmissão dessa onda. Lembra que ainda agora eu fiz aquele exercíciozinho da esfera, do som e tal? O princípio é o mesmo. As ondas eletromagnéticas também são ondas tridimensionais e também vão formar esferas, né, de propagação, que se propagam em 3 dimensões ao mesmo tempo, 3 direções, né, tridimensionais. Então eu vou ter que calcular a área esférica daquela região ali, certo? Qual é o problema que ele me dá ali? Por minuto por centímetro quadrado.
e aqui por minuto por centímetro quadrado. Então o que eu vou calcular primeiro? Eu vou calcular a área da esfera ali, certo? Então vamos ver como é que isso acontece. A fonte solar é a mesma, que é a Terra, não é? Nesse caso aqui, eu vou ter a mesma emissão de energia, que a fonte que emite energia é a mesma, tá bom? Agora, se eu for calcular a distância, que vai ser essa aqui, usando essa distância como sendo raio, não esqueçam, tá? A área da casca esférica da energia se propagando até Plutão, né, no caso, vai ser 4πr ao quadrado. Então vai ser 4π vezes 6 vezes 10 a 12 ao quadrado. Tá? Essa área vai ser isso, gigantesca, né? Então, essa área vai dar 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 4 é 36, 72, 144. Então vai dar 144 π 10 elevado a 12 ao quadrado é 10 elevado a 24. Tá? Para eu colocar a notação científica de maneira correta, eu vou ter que jogar a vírgula para cá, ou seja, vou ter que aumentar ainda duas casas. Então vai dar 1,44 π 10 elevado a 26 metros quadrados. Ok? Muito bem. Essa é a área da casca esférica que vai atingir Plutão. E aí o que o cara quer? Que você determine a quantidade média de energia que Plutão recebe por minuto e por centímetro quadrado. Tá? Para eu determinar essa razão, aqui, ó, quantidade média de energia por centímetro quadrado. Eu vou ter que calcular isso aqui medido em centímetros, mas eu vou ter que calcular energia por centímetro quadrado. Energia por minuto é potência, tá? Em centímetro quadrado é área. Então, na verdade, ele quer energia por minuto por centímetro quadrado. Ele, na verdade, quer a intensidade, que é a potência dividido pela área. A área eu tenho. Mas qual é a potência que o Sol vai ter? Exatamente, eu não tenho esse valor de potência. A única coisa que eu tenho ali é o valor que são da Terra. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar uma valorizada nessa questão. Tá? Então, como eu não vou ter espaço aqui, eu vou abrir um espaço aqui no quadro magicamente para a gente poder fazer, tá certo? Então vamos lá? Ok, então aqui na página que eu coloquei aqui como rascunho, né? Eu vou ter então o valor da Terra, aquele valor da Terra é intensidade. Como é que eu sei que é intensidade? Porque aqui eu tenho, ó, 2 calorias por segundo é o valor da potência e aqui centímetro quadrado é o valor da área, tá? Então o que acontece? Nesse problema, para cada centímetro quadrado de transmissão de energia, eu tenho uma potência de 2 calorias a cada segundo, tá? E se eu fizer isso em 1 segundo, eu vou ter 2 calorias. É isso que o texto me diz, colocando em forma de equação, tá? O que não é uma coisa muito fácil, eu sei. Nós estamos forçando um pouquinho a barra aqui, tá bom? Lá ele diz que a intensidade é 2 calorias por segundo a cada centímetro quadrado. Tá aqui. A área de Plutão é essa. 1,44, 10... Tá vendo que tem um pi aqui, né? Muito bem. Vamos lá. Ele diz também que a Terra tem um valor que é o raio, que é 1,5 10 elevado a 11 metros. Tá? Ok? Muito bem. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter então uma intensidade ali. O que ele quer saber é a quantidade de energia recebida por Plutão a cada segundo e por metro quadrado. E por centímetro quadrado, desculpa. Ele quer saber a intensidade também. Tá? Então, a intensidade aqui, que é da Terra, vai ser diferente da intensidade de Plutão, é óbvio. E aí vai ser a potência dividido pela área da esfera que vai até Plutão. O que é comum entre a caso da Terra e o caso do Plutão é o valor de potência.
Por que a potência é comum? Quer dizer, por que a potência tem o mesmo valor? Porque só depende do Sol. Então, a potência do Sol é a mesma para o caso da Terra e de Plutão, tá? E isso vai nos ajudar um pouquinho, tá? Porque aí, ó, eu posso manipular aquela equação, tá certo? Essa aqui, ó, para me dar potência é igual a intensidade vezes área. E manipulando daquela maneira, eu posso dizer que a potência de Plutão e a potência da Terra são iguais. Por quê? Porque a potência, na verdade, não é de nenhum dos dois planetas, é do Sol. Então, agora, a intensidade de Plutão vezes a área de Plutão vai ser igual à intensidade, opa, botei P, a intensidade que a Terra recebe vezes a área da órbita da Terra. Muito bem. Botei P de novo, ó, estou cismado com P. Terra. Ok? Então, nesse caso, deixa eu apagar aqui para ter espaço para fazer o resto da questão. Nesse caso, eu vou ter uma igualdadezinha ali, que eu tenho já alguns valores. O valor que é a minha incógnita é essa aqui. A intensidade que Plutão recebe. Tá? O valor que não é a minha incógnita. O valor que não é a minha incógnita é o valor da intensidade da Terra. Esse aqui, eu vou botar um pezinho aqui, da área de Plutão. Aí tem um problema. Eu não tenho a área da Terra. E o segundo problema, aqui está em metro, eu posso fazer perfeitamente, tá? Posso fazer perfeitamente, sem problema. Porque aqui está em centímetro quadrado. Mas se eu deixar em centímetro quadrado aqui, vai sair em centímetro quadrado aqui. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma de um sem braço e vou deixar quieto. Porque a metro quadrado aqui e o metro quadrado aqui vão se cancelar. Então vai ficar só a unidade de medida daqui e daqui. Então a gente não vai nem converter, tá bom? Agora, a área para a Terra a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Então, pegando o raio da órbita da Terra e fazendo a área da Terra, ou desculpe, a área da esfera até chegar na Terra. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 4πr ao quadrado. Ok? Então, vai ser 4π 1,5 vezes 10 a 11 ao quadrado. Então, para a Terra, esse valor vai ser 4π. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. 10 elevado a 22, porque 11 vezes 2 é 22. E 2 vezes 0,25 vezes 4, 2,20 dá 9. Então vai dar 9π 10 elevado a 22 metro quadrado. Agora, com esse valor da Terra, eu posso substituir naquela equação. Como vai dar um trabalhinho, deixa eu colocar essa equação aqui, ó. Tá? Então, substituindo os valores, deixa eu até colocar de uma coisinha diferente para você poder perceber que eu estou fazendo aquela mesma questão ali. E vou também aproveitar para pegar um piloto que vai me permitir dar uma valorização nas coisas que eu vou cortar aqui. Então, ó, intensidade de Plutão é minha incógnita. E, nossa, como está claro. A área da esfera lá em Plutão. 1,44 π 10 elevado a 26. Ok? Que valor é 5. É igual. Ó, o valor da intensidade da Terra é esse valor que eu acabei. Não, que foi lá em cima. 2 calorias. Pouquíssimo, né? E o valor da área da Terra. Vamos lá. Aqui, ó, a área da esfera chega na Terra, né? Vai dar 9π 10 elevado a 22, que é o valor que eu acabei de colocar aqui. Esse é o valor da intensidade, 2. Ok? Aí, coisas que eu posso cortar aqui. Já vai embora π. π e π. Ok? Infelizmente, não posso cortar nem 1,44 nem 2 vezes 9. Tá? Mas eu posso deixar isso para daqui a pouquinho. Tá certo?
Então vai ficar aqui 10 elevado a 26, 10 elevado a 22. Eu posso fazer uma redução, tá? Com 26 tem 4 a mais, eu posso cortar do 22 aqui, ó, e colocar aqui 4, tá? E daqui deixar 0, porque aí 10 elevado a 0 vai dar 1, não vai mudar em nada aqui o valor. Então, tendo feito essa redução, eu até botei aqui, né? Vou botar aqui, ó, 4, e aqui 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, tendo feito essa redução, porque o sinal de igual está aqui, tem multiplicação aqui, então posso fazer isso. Aí lá eu vou ter o quê? Vou ter a intensidade em Plutão vai ser igual a 1,44, 10 elevado a 4, está multiplicando aqui, vai ser igual 2 vezes 9, 18. Então a intensidade em Plutão vai ser, vou até poder desfazer a notação científica aqui, 1,44, 10 elevado a 4, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Vou ter o sinal de igual de novo, aqui é a multiplicação. Igual a 18. Então a intensidade de Plutão vai ser 18 dividido por 14.400. Mas que beleza, hein? Que beleza. Se eu tivesse deixado notação científica, talvez fosse mais fácil, tá? Mas deixa eu colocar aqui. 18 por 1,44. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. 144. É 12 vezes 12. 18 é 12 vezes 1,5. Espera aí. 12 vezes 12. Se eu dividir por 6 vai dar 3 e 2. Então vai dar 3. Espera aí. 1 sobre 8. 1 sobre 8. 1 sobre 8, 100. 1 sobre 8, 100. 1 sobre 8. 1 sobre 8 é 1,25. 0,125. Então isso aqui vai dar 0,0125. Deixa eu dar um confere aqui, peraí. 1 sobre 8 é 0,125. 1 sobre 8, 0,125. 0,0125. 0,125 caloria por segundo por centímetro quadrado. Pode ser que eu tenha que voltar para a notação científica. Deixa eu colocar aqui 1,25 vezes 10 elevado a 1, 2, 3 menos 3 caloria por segundo centímetro quadrado. Ok. Será que isso tem resposta? Rapaz, não é que tem. Olha lá. Letra D. Também um cálculo daquele tamanho, se não tivesse resposta, né? Brincadeira, né? Letra D é a resposta correta dessa questão. Se você não viu o cálculo que eu apaguei aqui, calma. Volta um pouquinho o vídeo que ele vai estar lá. Beleza? Vamos continuar aqui, então, a questão número 15. A uma certa distância, uma fonte sonora que produz som de propagação uniforme no espaço, a intensidade sonora corresponde a 0,24 metro quadrado. Esse é o valor da intensidade. Ok. Sabendo que a potência da fonte é constante igual a 10 watts, potência da fonte. Aqui, ó. Determine a distância entre a fonte e o ponto de marcação do valor da intensidade. Bom, para eu saber a distância, eu vou ter que fazer a área, tá? E eu vou ter que lançar a mão daquela equação de novo, né? Intensidade igual a potência sobre área, tá? Como eu tenho intensidade, tenho a potência, dessa vez eu vou querer a área, inverto. A área vai ser igual à intensidade, a potência dividido pela intensidade. Tá certo? Então, quanto vai ser a área? A área vai ser 0,2 dividido por 10. Então, quanto vai ser a área? 10 dividido por 0,2. Ó, potência 10, intensidade 0,2. Então, a área vai ser 50 metros quadrados. Tá?
uma certa distância na fonte sonora. Que distância é essa? Aí, como essa área é uma esfera, vamos ter que fazer aquele 4πr ao quadrado de novo, tá bom? Então, vamos lá. 4πr ao quadrado vai dar igual a 50, tá? Nessa questão eu não deu o valor de π, porque já significa que é um problemão, tá? Então aqui 4πr ao quadrado, tá? Π vencendo igual a 3 vai dar 12. Então, r ao quadrado vai dar 50 dividido por 12. Ou seja, isso nem dá conta exata, tá? Se você dividir por 2 vai dar 25 em cima, 6 embaixo, tá? E quando eu tiro a raiz quadrada disso, ó, raiz de 25 sobre 6, tá? 24 sobre 6, se fosse 24 sobre 6, 24 dividido por 6 daria 4, a raiz de 4 é igual a 2. Então esse valor você pode considerar que é aproximadamente igual a 2 metros, porque é próximo de 24 sobre 6. Sacou a maldade? Então, porque isso aqui, ó, é aproximadamente 4. Se eu considerar que é aproximadamente 4, então o raio vai ser raiz de 4, que vai ser 2 metros. E aí 2 metros é uma das respostas. Então a distância é quase 2 metros. Então, se eu tivesse ali o termo aproximadamente, a questão estaria mais, vamos dizer assim, mais correta, né? Deveria ter. Como não tem, eu vou considerar que tem, tá bom? Então, nesse caso aqui, deixa eu pegar a caneta vermelha para marcar, que eu estou fazendo isso direto. A letra B seria a resposta correta dessa questão. Ok? Tá meio boladinha ali, né? Tá meio boladinha ali, mas a questão é essa aí, tá? Eu vou subir um pouquinho a questão 16 aqui. Para mostrar a questão 16, tive que descer, subir um pouquinho, né, a página, então eu acabei tirando ali, né, o cálculo, mas depois você dá uma voltada no vídeo e vê o cálculo que a gente fez ali, tá bom? Questão 16, então, aí começa as questões realmente teóricas, vai ser um pouco mais rápido. Qual a propriedade que caracteriza a diferença entre as ondas mecânicas longitudinais e transversais? A diferença é a direção de propagação. Nas longitudinais, a propagação, a diferença de oscilação, né? Direção de oscilação. Nas longitudinais, a oscilação acontece na mesma direção que a propagação, e nas transversais, a oscilação acontece transversalmente à propagação, tá certo? Então a característica ali, ó, é a direção de oscilação, se você preferir, a direção de vibração do meio de propagação em relação à direção de propagação da onda. Nossa, para que tudo isso, né? Mas enfim, essa é a questão correta, tá? Número 16, então, letra D de dedo, tá ok? Deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente pegar 17 e 18. Questão 17. Ele pergunta aí que nas últimas décadas de cinema tem produzido filmes de ficção científica em cenas de guerras espaciais, como por exemplo Guerra nas Estrelas. Com exceção de 2001, a Odisseia do Espaço, uma Odisseia no Espaço, né? Essas cenas apresentam explosões de estrondos impressionantes, além dos efeitos luminosos, que são espetaculares. Tudo isso no espaço interplanetário. Aí pede para você fazer o seguinte: comparando Guerra nas Estrelas, que apresenta efeitos sonoros de explosão, com 2001 Odisseia no Espaço, que não apresenta, qual deles está de acordo com as leis da física e justifique. Deixe-me apenas falar, tá bom? 2001 Odisseia no Espaço, que é um filme que eu adoro, mas que se vocês assistirem, vocês vão achar chato, porque muitas cenas que o Stanley Kubrick, que foi o diretor, filmou cenas do espaço, e no espaço o som não propaga-se. Então as cenas ocorrem em silêncio. É um show de imagem. Para a época é um filme mais antigo, tá? Por isso não é da época de vocês, mas é da minha, tá certo? Então nesse filme há completo silêncio. E no espaço o som não propaga-se.
Já em Guerra nas Estrelas, né, ou se você preferir Star Wars, né, você tem lá o George Lucas, fazendo os efeitos para não deixar o filme muito monótono, né? Então o que acontece? Tem som no espaço, tá? E se você pegar Star Trek, né, ou Jornada nas Estrelas, na série, ou os filmes, também vai ter esses efeitos, beleza? Então, de fato, quem está mais correto é o filme do Stanley Kubrick, que é o 2001 Odisseia no Espaço. Por quê? Porque o som não se propaga no espaço. Então no espaço você observa a explosão, sem som. Você observa a colisão entre naves, a nave explodindo, sem som. Ok? Então, o filme mais corretamente, mais cientificamente correto seria 2001 Odisseia no Espaço. Por quê? Porque o som não propaga-se no espaço. Beleza? Ok. Na letra B, e quanto os efeitos luminosos que todos apresentam? Aí não tem problema, porque a luz, os raios X, raios gama, as ondas rádio, né, ondas de rádio, por isso que existe a comunicação no espaço através de ondas de rádio, as micro-ondas ultravioleta, infravermelho e a luz propagam-se no meio do espaço, porque são ondas eletromagnéticas. Então aí beleza. Ambos filmes estão cientificamente corretos nesse sentido, dentro das leis da física. Então, em relação aos efeitos luminosos, os dois estão corretos. Beleza? Ok. Eu não escrevi porque não dava tempo de escrever, não tem espaço para escrever, preferi só falar. Se você quiser anotar o que eu escrevi, beleza. Volta o vídeo que eu falo um pouco mais devagar. Agora, se não quiser anotar, tá? É só falar então que na letra A, 2001 está mais correto dentro das leis da física, porque o som não se propaga no espaço. E na letra B, os dois filmes estão corretos porque a luz se propaga no espaço. Beleza. Questão número 18 agora. Tá? O raio-x e a luz visível, duas ondas eletromagnéticas, se diferem. Obviamente, né? Por quê? Como eu falei aqui, elas têm diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências, têm a mesma velocidade, porque são o mesmo tipo de onda, onda eletromagnética. Então a opção correta seria ou falar diferentes comprimentos de onda, ou falar diferentes frequências. A alternativa letra A diz que a frequência de raio-x são maiores do que a frequência da luz visível. Lembre-se, o raio-x é mais energético. E eu falei ainda agora que quanto maior a quantidade de energia, maior a frequência de oscilação da onda. Obviamente, como o raio-x é mais energético do que a luz, tá? Então, nesse caso, você vai ter o raio-x com maior frequência e menor comprimento de onda do que a luz. Por isso que eu nem passei aqui, porque a opção correta já é a letra A. Independente da B que a gente está vendo aqui, ou da C, da D e a E que a gente não está vendo. Beleza? Então essa aí já é a questão correta. Então, vamos para a próxima. Fazer o quê? Próxima questão. Questão 19 aqui. Quanto às características e propriedades das ondas eletromagnéticas, o que é correto afirmar? Vamos embora. Vamos analisar item por item. Na letra A, as ondas sonoras são exemplo de ondas eletromagnéticas. Não, a gente está falando isso toda hora. Ondas sonoras são ondas mecânicas, está fora. Na letra B, o raio-x são exemplo de ondas eletromagnéticas. Beleza. Necessita de um meio material para se propagar. Nada, beleza. Não precisa. Está fora. Letra C. A energia de ondas eletromagnéticas depende do comprimento de onda. Assim, quanto maior o comprimento, maior a energia. Errado. Maior frequência, maior energia. Só que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então aqui deveria ser assim, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então está fora. Beleza? Letra D. São as equações de Newton que descrevem o comportamento dos corpos elétrico e magnético, bem como suas interações com a matéria. Elas prevêem a existência de ondas eletromagnéticas que podem propagar-se no vácuo. É pouco provável que eu tenha falado isso para vocês, tá? Apesar de eu falar isso nas minhas turmas do Estado. Não são as equações de Newton, são as equações de Maxwell, da teoria do eletromagnetismo. Só que na sequência da matéria de vocês, o eletromagnetismo é matéria do terceiro ano, não do segundo. Então você não tem obrigação nenhuma de saber a letra D. Então só para eu revelar a vocês, não são as equações de Newton, são as equações de Maxwell que descrevem as ondas eletromagnéticas. Tá fora. Só sobrou quem? A letra E.
A letra E diz que tanto a luz visível quanto o infravermelho quanto as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. E isso, sim, está correto. Beleza. Próxima questão. Questão número 20, ele diz aí que a invenção do rádio na primeira década do século 20, né? 1920, 1930, ok? Considerado um marco civilizatório. Por quê? Permite a aproximação de pessoas contribuindo com a difusão e do conhecimento da cultura. Beleza. A comunicação via rádio faz uso das ondas eletromagnéticas e elas são moduladas nas estações transmissoras e conversoras, ou convertidas em ondas sonoras nos receptores. Beleza? Considerando as propriedades de ondas de rádio, analisa as afirmações seguintes como verdadeiras, V, ou falsas, F. Então vou fazer exatamente isso. Vou marcar as verdadeiras e falsas entre essas três aqui. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Ele diz que as ondas de rádio podem ser refletidas pela atmosfera. Reflexão e refração são dois tipos de fenômeno que pode acontecer com qualquer onda. As ondas de rádio, AM principalmente, elas batem e voltam na atmosfera. A das FM também acontece isso. Elas avançam um pouquinho mais para dentro, mas também refletem. Então, verdadeiro. Segunda afirmativa, as ondas de rádio têm a mesma natureza que as ondas de raio-x, porque são ondas eletromagnéticas, por exemplo. Porém, possuem frequência menor. Perfeito. Verdadeiro. As ondas de raio-x são mais energéticas, então têm maior frequência. Terceira, à medida que as ondas se propagam, a energia por unidade de área transportada entre elas permanece constante. O que acontece? À medida que vai se propagando, tá, elas vão perdendo energia, tá, porque as moléculas de ar vão absorvendo. Tanto é que a estação de AM tem um alcance. Por quê? Ela vai perdendo energia para as moléculas do meio, né? E quando perde energia, quando você divide essa energia pela área, já não chega a mesma coisa lá. Ok? Então aqui na verdade a energia por unidade de área não permanece constante, vai sendo reduzida. Então aqui é a alternativa falsa. Ok? Verdadeira, verdadeira, falsa. Qual é a alternativa correta? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, né? Levantar aqui um pouquinho para a gente poder ver. VVF. VVF. Vou até apagar aqui, ó. Olha lá. Letra A é a alternativa correta. Beleza? E finalmente chegamos na questão número 21, que é a última. Ele diz aí que analise essas afirmativas. Então vamos ticar as que são corretas e colocar um X nas que são incorretas. Beleza? Vamos lá. Primeira afirmativa, uma onda sonora não necessita de um meio material para se propagar. Uma onda sonora é uma onda mecânica, então precisa sim de um meio para se propagar. Tá fora. Segunda afirmativa, ele diz que numa onda longitudinal as partículas vibram na mesma direção que as ondas se propagam. Então a onda vai assim e a propagação acontece assim. Resultado, a onda faz isso. Perfeito. É isso que ocorre. 3. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Não tem o que dizer. Perfeito. Aqui. Quarta afirmativa, as ondas sonoras se propagam no vácuo com velocidade de 300 mil metros por segundo. As ondas sonoras são mecânicas e não se propagam no vácuo. Apenas a afirmativa 1 e 4, né? Não, apenas a afirmativa 1 e 4 estão erradas, então as corretas são a 2 e a 3. É para assinalar as alternativas corretas, então apenas a 2 e a 3 estão corretas, o que significa que a alternativa letra C é a correta nessa questão. Ok? Bem, pessoal, por enquanto é isso aí, acabamos a correção, né? Amanhã a gente vai ter aula e aí a matéria segue normal. Segue o baile, segue o bonde. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Até amanhã, então. Não esqueçam de dar aquele presente lá na plataforma para registrar a chamada de vocês, ok? Valeu, galera. Até amanhã, então. Falou!